gravando e contando histórias aleatórias da minha vida. Gente, a primeira história vai ser quando tava uma vez eu e os meus outros 2 primos na casa do meu avô, né, gente? Nada de errado pode acontecer. Aí, gente, nós somos muito entediados, a gente não tinha nada pra fazer. O que a gente foi fazer? Invadir a casa do vizinho? Só que, tipo, não invadir. A gente só ficou pulando a janela dele, né? Nada demais. E aí, eu era a única que não conseguia pular. Os meus 2 primos pulavam de boa, assim. E aí, quando chegou na minha vez, que eu finalmente consegui pular, foi lá o homem e tacou uma água gelada, assim, na minha cara. Caiu na cara do meu primo. O meu primo mais novo, gente, ele saiu correndo. Ele caiu no chão e saiu dando cambalhota pelo chão da casa, gente. E aí foi eu e meu primo se secar, assim. Eu e meu primo mais velho, né, se secar, porque a gente que levou a guarda. E aí a gente teve que contar pra mãe dele, né. E a mãe dele foi lá arrumar briga na casa do homem. A mãe dele bateu nele. E, gente, eu fui a única que não apanhei. E o meu primo, né? Porque a mãe do meu primo só brigou com a gente. Gente, eu vou contar uma história agora que é meio besta, né, gente? É escolar. Bom, eu tava no 2º ano do fundamental, faz tempo já. E aí, gente, tinha um menino que eu gostava e que todas as meninas gostavam também. E aí, o que aconteceu? Eu parei de gostar dele? Não. Eu falei pra ele que eu gostava dele? Também não, gente. O que eu fiz? Tinha uma amiga minha que ela gostava dele. E, tipo, todas as meninas da escola gostavam dele. Mas eu tinha um ódio dela em especial. O que eu fiz, gente? Eu mandei uma cartinha pra ela, xingando ela de tudo, gente. De tudo. Não vou nem falar pra vocês, né? Aí, essa cartinha chegou na professora. Mas esse não foi nem o pior. O pior foi que eu era muito sem noção. E eu assinei meu nome na carta, gente. E aí chegou na professora dela. Foi bem o dia que eu tinha faltado. A minha professora faltou. E eu tive que ficar na sala dessa menina, porque ela tinha a mesma idade que eu, tá, gente? E aí, essa carta chegou na diretora. Eu tava lá na sala dela. Do nada, um menino chegou, bateu na porta e falou assim: a diretora tá chamando uma tal de Sofie. E aí eu pensei, o quê? Eu? E aí gente, meu coração começou a bater muito forte. Eu comecei a ficar ofegante. E aí eu fui lá, né, gente? E, tipo, a hora que eu cheguei lá, gente, a diretora não tava com a carta na mão. E aí, gente, a diretora brigou comigo, ficou um monte de coisa, falando que eu chamasse meus pais. Gente, eu comecei a chorar. Eu ajoelhei no chão pra aquela professora não chamar minha mãe. Porque meu problema não era chamar minha mãe, meu problema era chamar meu pai. Se chamasse minha mãe, meu pai ia ficar sabendo. E aí tá, gente, a diretora mostrou pra mim, ela tinha jogado a carta no lixo e nada aconteceu. Eu pedi desculpas, virei amiga da menina de novo. Gente, chegou o dia da reunião de pais. E aí a gente ficou na educação física durante a reunião, né? E aí as mães foram tudo buscar as crianças e a minha mãe não veio me buscar. E aí eu pensei, oxe, por que minha mãe não veio me buscar? Será que minha mãe não veio? Eu cheguei em casa triste e falei, mãe, você não foi me buscar, por quê? E aí a minha mãe falou assim: eu fiquei com tanta raiva de você que se eu tivesse te buscar, você ia ter apanhado bem ali no meio de todo mundo. Aí eu pensei, ainda bem que ela não veio me buscar então. Gente, a minha mãe não tava com aquela carta na mão. Gente, a carta na mão, gente, meu pai tava do lado dela. E aí eu contei tudo, eu apanhei, fiquei 2 semanas sem celular. E foi isso, gente. Gente, outra coisa que aconteceu na casa do meu primo. Gente, sim, só vai ter história ruim, porque é só coisa ruim que acontece comigo. Gente, eu não tenho sorte, não sei o que acontece comigo. Gente, eu tava na casa do meu primo, dormindo lá. E aí, a minha mãe, tipo, eu tenho um irmão, né, gente? Meu irmão, ele era bebezinho, ele ainda andava no carrinho. E aí, eu tava lá deitada assistindo DPA. E aí, do nada, eu escutei minha mãe gritar, né? Minha mãe gritar o nome da minha avó. E aí, eu saí correndo, gente. Eu saí correndo, tão feliz que minha mãe tava ali, que a Penélope, uma cachorra da minha tia, ela passou nas minhas pernas, gente. Eu caí de costa, eu bati a cabeça na porta. E eu fiquei dando espasmo no chão, tremendo. E o portão tava trancado, por isso que minha mãe não entrou pra me ajudar. E aí a minha mãe desesperada no portão, gritando o nome do meu avô, falando assim: a Sofia caiu aqui no chão, não sei o quê. Abre aqui, mãe, abre aqui. E aí, gente, meu avô chegou na maior calma, me pegou no colo e me jogou no colchão. E eu ali tremendo assim no chão, gente.
tremendo no chão, parecendo uma doida. Veio o meu avô e me tacou no colchão e abriu a porta pra minha mãe. Gente, aí a minha mãe me pegou. E a hora que ela virou minha cabeça atrás pra ver se eu tinha machucado, minha cabeça tava sangrando. Só que até aí eu não sabia que minha cabeça tava sangrando. Minha cabeça tava doendo. E aí, gente, do nada eu escutei minha avó falando, vamos limpar, vamos limpar. E aí a minha mãe foi abaixar minha cabeça, segurar minha cabeça baixa, mas eu queria saber o que estava acontecendo. E aí eu comecei a levantar a cabeça. O que fez? Inverteu os papéis, gente. Botou minha avó pra segurar meu pescoço. Pensa numa dor. Minha avó é muito bruta, gente. Ela não tava segurando meu pescoço, ela tava fundando minha cabeça. E aí, gente, minha mãe limpando lá com algodão o sangue da minha cabeça. Eu olhei pra trás e eu vi o sangue, gente. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar ofegante. Eu pensei que eu ia morrer, gente, por conta do sangue. Sim. E aí, gente, então, né? Aí, gente, eu fiquei bem. Eu coloquei uma roupa lá e eu fui na UPA, né? Pra ver se eu precisava dar ponto. Na UPA, gente, né? Aí, gente, no caminho eu tava com muita fome. Então, a minha tia me deu uns negócios pra me levar. Uma bolacha e uma Fanta laranja. Tá, gente, deu tudo certo, eu não precisei tomar ponto. Na verdade, eu precisei tomar ponto, só que a médica ficou demorando muito e minha mãe foi embora, né, gente? Então, nem tomei, só fiquei tomando remédio. E aí, eu tinha acabado de tomar um remédio lá no hospital, gente. E minha mãe foi chamar um Uber. E antes desse Uber, eu tinha tomado uma Fantinha e a minha bolachinha. E aí, no Uber, a gente começou a balançar minha cabeça, meu estômago e tá. E aí, gente, a hora que eu tava virando a esquina da minha casa, eu falei assim, mãe, eu tô com fome. Minha mãe falou assim, eu sei que você tá com fome, a gente tá na esquina de casa. Eu comecei a, passar muita fome. Falei, mãe, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Gente, eu não vomitei no carro. E aí, gente, tipo assim, depois, o moço super calmo, achei que com certeza ele nunca mais quis pegar Uber assim, né, gente? E aí, minha mãe ajudou a limpar